Saudações internautas e bem-vindo à Angop. Hoje para mais uma grande entrevista e desta vez com o secretário-geral do SICA, o reverendo Vladimir Agostinho. Ele vai falar-nos do que encontrou, do que pretende fazer e daquilo que será o futuro do SICA. Entretanto, fique ligado a nós que durante uma hora traremos toda a informação em relação a este conteúdo. Vamos então saudar aqui o nosso convidado. Muito bem-vindo à Angop, é um prazer tê-lo cá. Depois de ser impulsado a secretário-geral do SICA, é a primeira vez que cá está. É verdade. Bom, quero saudar a Angop, particularmente a nossa jornalista Florinda Marcolino, e agradecemos pela oportunidade e por dar-nos a honra de conhecer hoje a Angop. É a primeira vez que cá venho e temos a oportunidade de contemplar a beleza da Angop. Muito obrigada. Senhor Secretário, como é que descreve o atual papel da Igreja na sociedade angolana? Como é que nós estamos? Bom, sabe que as sociedades elas estão em constante transformação. Nós estamos a vir de uma conferência teológica onde refletimos o período da Reforma Protestante, no período de 1517, quando Martinho Lutero afixou nas portas da igreja de Wittenberg as suas célebres 95 teses, desafiando a comunidade acadêmica por muitas coisas que ele discordava. E de lá para cá, a igreja foi sempre sofrendo estas transformações, desafiadas também pelas mudanças sociais. Em Angola, particularmente depois de 1992, no período da guerra, nós começamos a ver igrejas surgindo do Congo Democrático, igrejas vindo do Brasil e Portugal, com determinadas tendências que muitas delas chocam, de certa forma, com o nosso mosaico cultural. E estas mudanças vão havendo no dia a dia. Nós vemos hoje a igreja tradicional também sendo desafiada, a igreja que surge no processo da colonização, falo da igreja católica. Vimos a partir dos anos de 1870, vemos as igrejas, a igreja batista surgindo em Angola, depois vemos a igreja evangélica congregacional em Angola, a IECA, que foi a segunda igreja, vemos a igreja metodista e outras igrejas que foram surgindo. Estas igrejas tradicionais, a católica e as igrejas tradicionais que vieram, estão sendo desafiadas hoje com a questão do homossexualismo. As igrejas que vão surgindo com o neopentecostalismo estão sendo desafiadas hoje com a questão da proliferação de igreja por conta de muitos conflitos internos que ela vai tendo, as divisões que ela vai sofrendo. E também vemos práticas, como já fizemos menção, de algumas igrejas que abusam crianças, acusam crianças de feitiçaria. Nós vemos igrejas que agora estamos a receber informações, denúncias nas redes sociais, pastores orando com mulheres despidas, casas de curandeiros que vão se transformando em igrejas. Portanto, e aqui nós estamos a trabalhar com o Ministério da Cultura para a revisão da Lei 12/19, a Lei sobre a Liberdade de Culto, para que a lei possa ser um pouquinho mais dura em relação a toda esta promiscuidade religiosa que nós vamos assistindo nos últimos tempos. Assim sendo, quais são os principais desafios enfrentados pela Igreja em Angola hoje? Como já disse, uma das grandes coisas é o descaminho dos valores e da ética. A Igreja é sal da terra, é luz do mundo. E por causa deste número, que não é um número muito grande, um número ínfimo de igrejas que estão no descaminho da moral e da ética, acaba fermentando todo um trabalho bom que muitas igrejas têm estado a fazer. São muitos desafios que a igreja tem, a própria conjuntura social também acaba afetando a igreja. Falo da crise econômica que nós estamos a viver hoje. Os membros perderam o poder de compra, o índice de desemprego, crianças fora do sistema de ensino.
São desafios que a igreja também vai enfrentando, não deixa de afetar a igreja, afeta de certa forma a igreja, e nós continuamos a orar e a rogar a bênção de Deus para que dias melhores possam surgir na vida do povo, na vida dos fiéis das nossas denominações cristãs. Que impacto a igreja teve no processo de pacificação e reconciliação nacional? Eu diria que tem, porque o trabalho é contínuo. Vê que no período da independência, ou melhor, no período da colonização, a igreja jogou um papel preponderante para o despertar da consciência dos homens. Muitos pastores, padres morreram pela causa do país. Vemos, por exemplo, o cônego Manuel das Neves, da Igreja Católica. Vemos Neves Adão Bendinha, que foi um diretor-geral da Juventude Metodista, que desafiou naquela altura, já em 1961, depois da conferência da Igreja Metodista no Kwanza Norte, ele dizia que a próxima conferência anual será numa Angola independente. Foi morto e jogado o seu corpo pelos cães, né, para que os cães pudessem comer. E poderia aqui dar exemplo de outros pastores de várias igrejas que se bateram pela causa da independência, GC Chiula Chipenda, da IECA e outros, que muito contribuíram no processo da paz. Nós vemos a Igreja Católica e o SICA que se unem, formando o Comitê Intereclesial para a Paz, o COIEPA, que jogou este papel também até o período em que Angola conquista a independência. Portanto, hoje a Igreja, olhando para o contexto social e tendo este papel de parceria com o governo, temos exatamente trabalhado para a questão do resgate dos valores, a questão da pacificação dos espíritos, a questão da moralização da sociedade, para que tenhamos cada vez uma Angola cada vez melhor. Uma das problemáticas que nos debatemos hoje, o país se debate, é a questão da vandalização dos bens públicos, e tem sido um tema que nós levamos a todos os níveis das nossas igrejas, desde as organizações de mulheres, jovens, as crianças, para que procuremos preservar os bens que é de todos nós, de todos os angolanos, porque quando nós destruímos os bens, não é o governo que nós estamos a prejudicar, mas a cada um de nós. Nós estamos a prejudicar a nós mesmos, porque a palavra de Deus nos diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. A nós, Deus deu a inteligência e incumbiu-nos a missão de ser mordomos enquanto seres viventes e terrenos. Existe uma relação entre a Igreja e o Governo? Poderia-nos dizer qual e como é que estão? Há uma relação de parceria. O artigo 10º da Constituição da República trata da questão da laicidade de Estado. Existem alguns Estados que são cristãos, há Estados que são islâmicos. O nosso Estado é um Estado laico, há separação entre a Igreja e o Estado, mas ainda assim nós temos uma relação de parceria, como já dissemos, e uma relação saudável em Angola, uma relação muito boa, porque em alguns países as pessoas não são permitidas a falar da palavra de Deus. Se nós estamos num país onde a gente consegue circular de Cabinda ao Cunene a falar da palavra de Deus, nós, em muitos atos em que nós realizamos, nós convidamos membros do governo, aliás, Sua Excelência o Presidente da República, desde que ascendeu o poder, inúmeras vezes a Igreja o convidou para fazer parte de cultos, e ele tem estado lá com todos os membros do seu executivo para orar, para pedir a bênção de Deus sobre a nação. Então conseguimos ver aqui que a relação da Igreja e o Estado é uma relação muito boa. Como é que a Igreja tem estado a abordar as questões de direitos humanos em Angola? A todos os níveis. Nós recentemente participei de um encontro do Concílio das Igrejas de toda a África, que tratava exatamente essa questão dos direitos humanos a nível do nosso continente. Todos os secretários-gerais estavam presentes para analisarmos a questão dos direitos humanos no continente africano. Preocupados com a questão do tráfico de seres humanos, preocupados com a questão da violação dos próprios direitos humanos e outras questões. E nós, Angola, também a Igreja não está alheia a esta questão. Temos, sempre que possível, sempre que notamos alguma coisa,
não vai bem por intermédio das audiências que são marcadas ou de cartas pastorais, não é? Para esta alerta, para esta denúncia e até mesmo para a exortação, para que os direitos humanos possam ser preservados, para que os direitos humanos possam ser respeitados acima de tudo. Existe liberdade religiosa em Angola? Sim, eu posso dizer que sim. As pessoas expressam, como disse, o artigo 10º fala da Constituição, fala da separação da Igreja e o Estado. As pessoas são livres de cultuar, as pessoas escolhem a igreja que quiserem escolher, as pessoas nunca ouvi que alguém foi perseguido porque deixou a igreja A, B ou C. Não existe isso, as pessoas são livres de cultuar onde sentem que elas podem cultuar. Portanto, podemos afirmar aqui que existe liberdade religiosa em Angola. Como é que está a juventude? O SICA tem trabalhado com a juventude, sabemos que existe o JUSICA. De que maneira têm conseguido enquadrar os demais jovens que talvez não pertençam a esta comunidade a serem também parte desta franja da sociedade? Bom, as igrejas, todas elas têm um departamento da juventude, um departamento que lida com jovens, e nós, enquanto Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, congregamos todos esses jovens das diferentes denominações cristãs para viver esta diferença, não é? Esta unidade na diversidade. E temos muitas atividades em curso. Nós temos realizado muitos eventos com a juventude das diferentes igrejas cristãs do nosso país e tem surtido efeitos bastante positivos. Os jovens estão ávidos por aprender. É verdade que ainda há muitos desafios por conta da conjuntura, ainda há muitas inquietações por conta do contexto, mas os jovens cristãos são jovens bastante otimistas, são jovens bastante esperançosos e são jovens que de facto se entregam quando o assunto é orar, quando o assunto tem a ver com o estudo da palavra de Deus, quando o assunto é olhar para o outro, olhar para o próximo. Uma das grandes atividades de massa que nós temos estado a realizar com a juventude são a denominada aldeia ecumênica, que leva jovens, congrega jovens das diferentes províncias numa determinada província. Nós já estivemos em várias províncias do país, como Uíge, Huambo, Bié e outros lugares, para instruir jovens jovens do país em diferentes temáticas que tocam a vida do próximo. Estamos agora a preparar um encontro que vai acontecer na Lunda Norte. Prevemos ir para as Lundas para poder, com todos os diretores nacionais da juventude, refletir, com todos os diretores nacionais da juventude, olhar como é que estão os jovens das diferentes denominações cristãs. Assim sendo, Sr. Reverendo, quais são as principais doutrinas ou práticas religiosas que diferenciam a Igreja em Angola das demais? Bom, é muito complicado responder esta questão porque as igrejas elas têm forma de ser e estar diferente. E como disse, muitas delas, sobretudo essas que vão surgindo no Congo Democrático, Brasil, Portugal nos últimos tempos, têm forma de ser e estar muito confusa que muitas delas acabam chocando com o nosso mosaico cultural. Práticas que até mesmo para nós que somos africanos não é aceitável, como amarrar crianças, a prática do sacrifício de crianças, chicotes a crianças porque são feiticeiras e pastores que acabam violando os membros. O jovem que vai ter com o pastor diz que não está a ter filho e o pastor diz não, eu vou te abençoar, e abençoar é o envolvimento sexual e outras práticas que não sei se chamaria de doutrina, mas chamaria de práticas antibíblicas, que não é aceitável, é condenável e até diria que é um assunto de justiça, é um assunto de polícia. A questão da doutrina da prosperidade constitui uma preocupação para o SICA? Uma grande preocupação, porque a prosperidade é bíblico.
É bíblico que preguemos sobre a questão da prosperidade material, mas não ter a prosperidade material como uma doutrina de engano, como uma doutrina de manipulação de mentes, como uma doutrina de enganar as pessoas. O contexto, eu vou recuar um pouquinho, o contexto de 92, o contexto de guerra influenciou muito isto. Estas igrejas vieram com um pendor de prosperidade e todo mundo, sobretudo os jovens naquela altura, todos eles correram para estas igrejas porque trouxeram a mensagem da prosperidade. Mas hoje as pessoas vão despertando e vão percebendo que não é isto. Porque ir para um culto da prosperidade e declarar que vai haver prosperidade é um mero engano, porque quem dá a prosperidade retira é Deus. E Ele dá quando Ele bem entende. Aliás, nós somos prósperos. O facto de respirarmos, o facto de ter saúde, isso demonstra a prosperidade. Por isso, nós queremos continuar a apelar o povo de Deus a nos mantermos fixos nos ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E esta mensagem do engano, feiticeiros que agora tornaram-se pastores, com práticas do curanderismo que levaram para a igreja, da magia que agora levaram para a igreja para enganar. E a própria palavra de Deus nos diz que Satanás se transforma como anjo de luz para enganar o povo de Deus. Falsos milagres, falsas campanhas de cura que vão sendo realizadas. Tudo isto preocupa a igreja, preocupa o SICA, preocupa-nos a todos, porque está empobrecendo até famílias, está dividindo famílias. Porque há pessoas que acusam que não, quem está a te fazer mal é a tua mãe, quem está a te fazer mal é o teu pai. Portanto, estas acusações, estas divisões no seio da família, que muitas delas até geram divórcio em casamentos, onde as pessoas acham que não, agora o meu marido é feiticeiro, ele é porque o pastor disse, não, o meu filho é feiticeiro, acorrentam os filhos porque disse. Nós precisamos parar para fazer uma análise muito mais profunda. Eu vou dar aqui um exemplo, Florinda. No passado, por exemplo, as pessoas que tinham filhos autistas consideravam os filhos como endemoniados. E muitos desses pastores, não, o teu filho está endemoniado, faziam trabalhos de orações, trabalhos de cura, sacrificavam essas crianças e muitas delas tornaram-se filhos, estão lá na rua malucos e tudo mais. Mas hoje já se provou que não, que o autismo não tem nada a ver com a questão de feitiçaria. Pois é. Então é preciso pararmos e analisarmos bem para não corrermos o risco de sermos enganados, de sermos empobrecidos. Aliás, quantas pessoas venderam suas casas para dar dízimo? Quantas pessoas venderam carro para fazer promessa? Não, tenho que fazer um propósito na igreja, então eu vou vender o carro para um propósito. Nós temos que nos questionar, é bíblico? Onde é que Jesus orienta que eu tenho que fazer propósito vendendo a minha casa, vendendo o meu carro? Onde é que está escrito isto? Não tem nada nas escrituras que nos afirma de que nós precisamos enveredar por esta prática para sermos abençoados por Deus. Deus vai abençoar quando a gente acordar cedo para trabalhar. Deus vai abençoar quando formos leais no local de trabalho. Deus vai abençoar quando nós procurarmos obedecer a liderança da empresa, os estatutos da empresa. Quando nos entregarmos de corpo e alma para o nosso trabalho, Deus vai abençoar e Ele nos vai honrar no final de tudo isso. Assim sendo, quais são as mudanças que a Igreja Angolana tem enfrentado nestes últimos 20 anos? Existe naturalmente algumas mudanças, alguma coisa foi feita, que mudanças ao certo é que aconteceram durante estes últimos 20 anos na Igreja em Angola? Eu reitero que as mudanças elas acontecem e vão acontecer sempre fruto da dinâmica social. No passado, por exemplo, era proibido as pessoas tocarem batuque na igreja. Não, é pecado, não se pode tocar batuque, não se pode bater palmas na igreja. Esta rigidez que se tinha na igreja, e muitas igrejas elas vão evoluindo e vão percebendo que
Hoje já se toca batuque nas igrejas, o que não era permitido. Falei agora da conferência teológica. Antigamente a igreja católica e a igreja evangélica protestante éramos tidos como irmãos separados. Hoje já conseguimos sentar na mesma mesa, oramos juntos, partilhamos juntos, porque compreendemos que muitas incompreensões que houve no passado, muitas feridas que abrimos no passado, elas podem ser superadas, elas podem ser ultrapassadas, e é exatamente esse passo que a igreja está a dar, esse passo da reconciliação com ela mesma, esse passo da união com ela mesma, e alguns aspectos que eram eram mais de conservadorismo e não bíblico, que também vão sendo banidos no seio da igreja. E é claro que ainda existem muitos, não é? Quando olhamos para o contexto das igrejas, ainda vemos algumas práticas que fazem parte da doutrina das igrejas, mas elas o próprio tempo vai ajudando as igrejas a perceber que elas precisam mudar, não é? Elas não precisam ser tão rígidas radicais em relação a muitos aspectos, porque muitos deles até são humanos e não bíblicos. Qual é, na verdade, o papel que desempenha a Igreja na promoção da saúde? Existe um programa da Igreja para com a saúde a nível do país? Nós temos o projeto do Flame, que é um projeto que está muito bem avançado. É a advocacia dos líderes religiosos para o combate à malária, porque nós entendemos que a malária, por ser a primeira causa de morte no nosso país, preocupa-nos bastante. E a rede de líderes religiosos de todas as denominações, e onde, por sinal, eu sou o presidente, está a Igreja Católica, a Igreja Adventista, o Fórum Cristão Angolano, todas as plataformas ecumênicas e as igrejas independentes fazem parte deste programa do Flame, onde nós temos estado a advocar que o mosquiteiro deve ser distribuído de forma gratuita a todas as famílias angolanas, onde nós temos estado, junto do governo angolano, levar a mensagem de que nós precisamos trabalhar, a exemplo de outros países na região, mesmo aqui na região da SADC, onde a questão da malária está muito bem avançada, foi ultrapassado, e nós em Angola também podemos chegar até lá. E a Igreja tem este programa muito bem direcionado. Também temos o programa ligado à Pastoral da Saúde, olhando para a questão do VIH e SIDA. Nós, a nível do SICA, controlamos uma rede de mais de 100 seropositivas, onde de tempo em tempo temos estado a reunir com elas para ouvir as suas experiências, vivências e também encorajamento uns com os outros, tá? Homens e mulheres, né, neste grupo, onde cada um deles partilha a sua experiência. Muitas mulheres e homens, quando descobrem que são seropositivos, pensam em tirar a vida, ficam achando que é o final do mundo. Mas nestes encontros cada um deles partilha conhecimento, partilha experiência, como é que reagiram, e tem sido muito interessante esta partilha de conhecimento. Também temos estado a viajar nas províncias para este trabalho ligado ao VIH e SIDA. Estivemos nas Lundas, estivemos na província do Huambo ainda este ano e na província do Cunene, resgatando muitas mulheres que estavam em casas de curandeiros para a cura do VIH e SIDA. E nós temos estado a fazer esse trabalho de desmistificação de que precisam tomar os retrovirais, precisam consultar o médico e não se internar na casa do curandeiro. Também temos estado a trabalhar com as parteiras tradicionais, porque muitas delas não usam luvas, muitas vezes no momento que fazem o trabalho de parto em suas casas, sobretudo nas aldeias, e correndo o risco de um possível contágio. Trabalhamos também com os sobas, porque são eles que são as autoridades tradicionais nas aldeias, para este trabalho ligado ao VIH e SIDA. E outros trabalhos que têm a ver com a saúde, que o SICA e as outras igrejas têm estado a fazer. Mas, inicialmente, este tem sido um trabalho muito visível, o trabalho ligado ao combate à malária e o trabalho ligado ao VIH e SIDA. Muito bem, Sr. Reverendo. Qual é a posição da Igreja sobre o casamento e os valores familiares?
Sabemos que a igreja é a família é a igreja e tudo começa na família. Como é que estão a trabalhar? Como é que o SICA olha para esta questão de valores na família? A palavra de Deus nos mostra desde o Jardim do Éden que a família é a célula fundamental da sociedade. A família nasce no coração de Deus. Quando ele diz que farei, Deus viu que o homem estava só e a partir daí Deus permite que o mesmo pudesse ser acompanhado de uma mulher e vemos depois a multiplicação, vindo filhos e tudo mais. A igreja é a promotora dos valores, da ética. A igreja é a reserva moral da sociedade e ela procura preservar a família, porque da família dependem todos os demais. Quando a família não está bem, os demais organismos também não funcionam bem. Portanto, a igreja, por intermédio de alguns departamentos, aqui falo departamento, cada igreja tem a sua nomenclatura, mas é um departamento que cuida do treinamento dos noivos, aqueles que vão para a fase do casamento, e depois do casamento a igreja continua a fazer o processo de acompanhamento por intermédio de encontros de família, encontros de casais. Quando as coisas não funcionam, ainda assim a igreja tem, por intermédio dos pastores, dos padrinhos que representam a igreja. Por isso é que quando alguém vai casar na igreja, exige-se que os padrinhos devem ser pessoas cristãs, porque eles, na verdade, representam a igreja na vida dos afiliados. Mas existe uma ruptura, Sr. Reverendo, e uma desestruturação familiar muito grande nos últimos tempos. A igreja, a par das questões que está aqui a colocar, que têm sido resposta para algumas situações, que outros fatores é que a igreja tem implementado para que se resgatem os valores, esta essência de preservar a família. E, aliás, a Bíblia diz que a família é o nosso primeiro e maior ministério. Esta desestruturação familiar vos tem preocupado? Como é que lidam com esta desestruturação familiar? Preocupa bastante, mas precisamos compreender o que a palavra de Deus nos diz. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vivemos hoje numa sociedade que está muito aberta. Uma sociedade onde, diria descartável, onde as pessoas não têm paciência de nada. Não têm paciência de ficar no trânsito, não têm paciência de respeitar. Até os próprios pais, quando estão a ficar velhos, os filhos já não têm paciência, cansam-se, fartam-se. Não têm paciência de aturar o marido, maridos não têm paciência de aturar as mulheres. E hoje a linguagem, não, isso era no antigamente, mas hoje já não. Então, esta impaciência e esta falta de valores, esta falta, muitas vezes, de preparação, a igreja está exatamente atenta. Por isso é que a igreja tem implementado estes trabalhos, quer seja com os homens e as mulheres, de formas a dotá-los de conhecimento, de formas a ajudar a compreender que, apesar de tudo, nós precisamos valorizar a família, precisamos valorizar os filhos, precisamos valorizar o marido, precisamos valorizar a mulher, para que tenhamos uma sociedade coesa. Mas em tudo isso, nós precisamos de Deus no coração, para compreendermos que, ok, a minha mulher está a ficar um pouquinho mais gorda, mas é a minha mulher. O meu marido, a barriga vê um pouquinho mais, mas é o meu marido. É o homem que Deus me deu, é a mulher que Deus me deu. Mas quando Deus está ausente do nosso coração, muitas vezes nós procuramos caminhos para nos escondermos por detrás de determinadas práticas que a própria palavra de Deus condena. O apelo que nós fizemos e fizemos sempre é que as famílias procurem sempre pautar por ensinamentos bíblicos. Satanás é contra a família. Ela ataca de todas as formas as famílias. Procura sempre forma para destruir as famílias. Procura forma de ver os filhos contra os pais contra o marido contra a esposa. Procura forma de desestabilizar as famílias. Por isso é preciso que haja muita oração, muita prudência, reconquista diária e, acima de tudo, respeito mútuo. Estamos na era digital. Como é que a Igreja tem lidado com as situações tecnológicas? A Igreja é a favor, não é? De que maneira é que vocês têm lidado, Reverendo, com a questão das novas tecnologias? As novas tecnologias, elas surgem
Aliás, deixa primeiro mencionar aqui o livro de Daniel 12. Daniel 12 nos diz que haverá tempo em que a ciência vai se multiplicar e Deus vai diminuir na vida dos homens. Ou seja, quanto mais a ciência se multiplicar, mais Deus vai fazer menos sentido na vida dos homens. E isso é compreensível. É só vermos em outros países onde a tecnologia é muito avançada. Então passa a ser um perigo? Não, eu vou chegar já lá. Vamos ver em países onde a tecnologia é muito avançada. As igrejas não têm muita força. As igrejas vão encontrar velhos. Os jovens não têm tempo para ir para a igreja. Os jovens nem acreditam em Deus. Mas também a tecnologia tem esta vantagem e desvantagem. Uma das desvantagens é exatamente esta que estamos aqui a mencionar. Os abusos, as faltas de respeito. Nunca se viu tanta falta de respeito às entidades superiores como vemos hoje. Falta de respeito ao Presidente da República nas redes sociais. Falta de respeito aos ministros nas redes sociais. Falta de respeito aos pastores nas redes sociais. Falta o respeito a todo mundo. As pessoas não respeitam ninguém quando estão chateadas, nervosas com alguma coisa. As pessoas expõem a vida dos outros nas redes sociais. Mas também as redes sociais, elas surgem como uma bênção, porque facilita o mundo hoje se tornar uma aldeia, facilita a comunicação. Nós interagimos com pessoas que estão distantes de nós. Nós temos a possibilidade de partilhar a palavra de Deus por intermédio das redes sociais. Temos a oportunidade de fazer estudos da palavra, mesmo até a partir das redes sociais. Portanto, ela traz vantagens, mas também traz muitas desvantagens quando nós não conseguimos ter o controle na forma como nós usamos as redes sociais. Por isso, precisamos usar os meios de comunicação social com muita responsabilidade, porque elas foram colocadas à nossa disposição, não para destruir a vida dos outros, mas certamente para construirmos uma sociedade cada vez melhor por intermédio da investigação científica, por intermédio do estudo da palavra de Deus e outros. Muito bem. Quais são, na verdade, eu começo não ainda quais são, e sim, existe um diálogo interreligioso em Angola? Se sim, como é que ele tem sido conduzido? Sim, existe um espaço interreligioso em Angola, para além do SICA, que congrega 24 igrejas. Sabe que o SICA existe desde 24 de fevereiro de 1977. Nós temos outras plataformas ecumênicas, como a Aliança Evangélica em Angola, a AEA, temos o Fórum Cristão Angolano, temos a CIAST, da Igreja Católica, temos o CIRA. Todas estas congregam um determinado número de igrejas. A CIAST sabe que a Igreja Católica ela está dividida por dioceses e arquidioceses, e a CIAST acaba juntando as dioceses e arquidioceses de Angola e São Tomé. E esta relação que as igrejas têm é bastante saudável. Nós temos realizado cultos ecumênicos para saudar o Dia da Independência e o Dia da Paz. Estamos agora a nos preparar para o Dia da Independência Nacional e estamos a nos preparar para um culto de ação de graças a Deus, para louvarmos e agradecermos a Deus por mais uma oportunidade. Também temos estado a preparar reflexões conjuntas para olhar para os grandes problemas que mexem com o país, a resposta da Igreja às questões sociais. E muitas vezes também nos juntamos para, junto dos órgãos, falo aqui do governo, que tomam decisão para levarmos a mensagem da Igreja. Juntamos em bloco como fórum intereclesial para levar esta mensagem da Igreja para os políticos. Assim sendo, quais são as iniciativas que a Igreja tem em relação à proteção ambiental e a sua sustentabilidade? A Igreja está preocupada com as questões ambientais? A Igreja está preocupada com as questões ambientais. Sabe que nós já desde os anos 90 fala-se de que a camada de ozono, estamos preocupados com a questão da camada do ozono, a destruição da florestal, a questão
das pescas em muitos lugares, onde muitas vezes produtos são usados que acabam afugentando e até matando a vida de animais no mar. E esta mensagem tem sido levada também para os determinados lugares. Nós, enquanto Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, até 2 anos atrás tivemos um programa de combate à questão do ambiente, não é? Olhando para essa questão de muitos lugares onde de forma abusiva são cortadas as árvores, animais que são mortos também de forma abusiva. Esta mensagem tem sido levada porque quando nós não respeitamos o ambiente, as consequências são essas que nós estamos a ter, né? Vemos as grandes mudanças climáticas que nós vemos. Quando nós abusamos a natureza, é só olharmos para outros países onde vemos as grandes cheias, vemos as grandes mudanças em termos de temperatura e não só. Tudo isso porque não respeitamos a natureza, brincamos, abusamos da natureza e temos as consequências que nós temos hoje. Recuemos um bocadinho e voltemos aqui ao papel que a Igreja tem, ou que desempenhou e que vai desempenhando. E desta feita falou há instantes de alguns líderes religiosos que fizeram parte da luta pela independência. Que papel a Igreja desempenhou durante a luta pela independência nacional? Tem, e disse muito bem, um programa agora a ser feito para o dia 11 de novembro, mas recuando um bocadinho na história, que papel desempenhou a Igreja neste processo da independência nacional? O país prepara-se para o jubileu da independência, né? São os 50 anos que será celebrado com muita euforia a nível do nosso país. A maior parte dos políticos, que falo particularmente dos políticos angolanos naquela altura, aqueles que conduziram a independência nacional, foram filhos da Igreja. Foram pessoas que passaram por uma formação, falo das missões das nossas igrejas. Muitos deles foram estudar fora do país com uma bolsa da Igreja. Olhando para o primeiro presidente da República de Angola, Antônio Agostinho Neto, foi um metodista. Jonas Malheiro Savimbi foi da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, e vemos Olden Roberto, que foi da Igreja Batista. Portanto, vemos que os pilares da independência do país foram cristãos, filhos de pastores, netos de pastores. E mesmo se olharmos para o quadro governativo do país, vai ver que muitos deles passaram pelas missões protestantes em Angola. Os missionários, já nesta altura, vieram com esta mensagem do despertar da consciência do homem, a necessidade da independência do país. Foram trazendo esta mensagem, os pastores, que nós precisamos ser independentes. Nós precisamos ser nós. Nós precisamos olhar para nós como aqueles que são capazes de fazer. E nós temos a independência deste país, ou este país, se o próprio governo angolano hoje reconhece, apesar da laicidade do Estado, apesar de ser um Estado laico, mas ainda assim o Estado angolano reconhece o papel que a Igreja desempenhou, não só na Angola colonial, mas também no processo da paz que o país, e mesmo hoje na reconstrução, nesse processo de reconciliação nacional, no processo da reconstrução do país, a Igreja tem jogado este papel bastante preponderante. Como é que a Igreja trata a questão da corrupção em Angola, Sr. Secretário? A corrupção em Angola não pode ser vista somente no âmbito político, mas também espiritual. Por isso, falamos aqui agora que os 3 pilares da independência deste país foram cristãos, e também dissemos que a maior parte destes governantes são cristãos, mas a corrupção não está só com o governo, a corrupção está em todos os níveis, até dentro da Igreja. E esta mensagem da corrupção, como disse, deve ser vista mesmo como uma coisa espiritual. Porque o Filho de Deus deve compreender que a corrupção é pecado. É pecado a todos os níveis. E por causa desta corrupção, nós estamos
aonde estamos. Portanto, precisamos respeitar e precisamos compreender que os outros também precisam se beneficiar do nosso país. Vamos colocar sal na gasosa e vamos dizer não à corrupção. Isto em todos os níveis, no trânsito, da igreja, na política, na escola, vamos todos dizer não à corrupção. O aluno que corrompe será um mau funcionário para o dia da manhã. O trânsito corrupto, polícia corrupto, é um mau trabalhador, deve-se considerar como um mau trabalhador que tem um dinheiro inválido e precisa dizer não a isso, lutar contra isso, para que nós possamos fazer bem as coisas. Portanto, não à corrupção. Não à corrupção. A todos os níveis é a mensagem da Igreja. Muito bem. Temos um número significado de pastores e missionários que fazem missões nas áreas mais recônditas do país. Temos. Aliás, nas áreas rurais a igreja é bastante fervente, é bastante forte. E nós temos um número muito grande de pastores que aí estão fazendo missões e fazendo muito bem o seu trabalho. Existem, na verdade, e talvez a pergunta mais adequada seria qual é a influência da igreja nas áreas rurais, e disse muito bem, existe alguma comparação com a área urbana? Estamos melhor, disse bem que lá do que aqui, mas existe alguma comparação possível? Na área rural nós temos com muita força as entidades tradicionais e as entidades eclesiásticas. As entidades eclesiásticas na área rural, elas desempenham um papel, tal como também na área urbana, um papel de moralização da sociedade. Muitos dos pastores que estão na área rural, para além de pastorearem, também são professores. E se existe alguma comparação, eu posso dizer que há uma diferença muito grande. Porque nas cidades, pastorear nas cidades e pastorear nas zonas rurais é sempre diferente. Porque nas grandes cidades há esta grande correria. Nas grandes cidades há a tendência das pessoas acharem que já conhecem Deus, ou conhecem, até às vezes acham que conhecem melhor do que o pastor. E esta falta de humildade que muitas vezes nós vamos vendo, as pessoas perdendo essa falta de humildade, até dentro da igreja. No interior nós não temos isto. Nas zonas rurais o índice de respeito é maior, a entrega também é maior. Não estamos a dizer que nas cidades não há entrega. Na cidade também há entrega, também há respeito, mas comparando com as zonas rurais há uma ligeira diferença. Reverendo, quais são os principais conflitos ou divisões dentro da própria igreja em Angola, se é que existem? Existe. Desde o momento em que Deus colocou Eva no jardim, os conflitos começaram. Não olhando para a figura feminina, mas olhando para a figura de uma outra pessoa, né? Para dizer que quando estamos em presença de duas pessoas, nós estamos em presença também de um conflito. Porque as pessoas pensam diferente, as pessoas têm maneira de ser e estar diferente, e a partir daí os conflitos começam. Quando se está sozinho, não se tem conflitos. Mas se estiver em presença de uma outra pessoa, estamos também susceptíveis a conflitos. Portanto, as igrejas, elas têm conflitos a todos os níveis. E os conflitos nas igrejas, elas surgem por 3 motivos fundamentais. O primeiro tem a ver com a questão financeira, né? Quando as pessoas querem ter o controle do dinheiro da igreja, todos querem controlar o dinheiro da igreja, surge o grande conflito. Quando a gestão financeira não é transparente, quando quem está a liderar a igreja acha que os dinheiros devem ser ele, manipula, roubando e tudo mais, falamos agora da corrupção, nós estaremos perante a um conflito. Segundo, tem a questão da liderança. Quando todos querem liderar, quando todos querem o poder,
quando todos lutam pelo poder, todos querem ser secretário-geral, todos querem ser bispo, todos querem ser apóstolos daquela igreja, estaremos perante um conflito. E os conflitos da igreja é por isso. E o terceiro, falamos agora, o primeiro tem a ver com dinheiro, o terceiro tem a ver com a luta pelo poder e o terceiro tem a ver com a violação dos estatutos. Quando o líder está à frente da igreja, não respeita os estatutos da igreja ou a disciplina da igreja, passa por cima e as pessoas conseguem compreender que estão perante um ditador, perante um arrogante, é claro que nós estaremos perante a um conflito. Hoje, em Angola, há a tendência de muitos líderes acharem que devem retirar Jesus da cruz e eles se colocarem na cruz como Jesus Cristo, onde colocam-se como os hiper deuses, onde se colocam como o centro das atenções da igreja. O centro da atenção da igreja deixa de ser Jesus Cristo e passa a ser o pastor. O centro das atenções da igreja, porque o pastor quer fama, o pastor quer poder, o pastor quer... Então, quando estamos diante disto, nós estamos perante um conflito, estamos perante uma situação que, se o pastor não ter humildade de recuar para resolver à luz da palavra de Deus, nós teremos uma igreja em conflito. Uma igreja em conflito. Como é que a igreja está a se preparar para o futuro em termos de liderança ministerial? Bom, há o testemunho a ser passado ou teremos uma igreja completamente diferente daquela que estamos habituados a ver? Eu penso que, e vou voltar a dizer, cada tempo é um tempo. Aliás, eu sou resultado da liderança dos mais velhos, né? Que tem estado a passar esse testemunho e muito bem para nós. É claro que as novas tecnologias estão trazendo uma forma de ser e estar dentro da igreja diferente. A igreja está sendo hoje duramente desafiada com muitos fenômenos que vão surgindo, que vão atacando, machucando e massacrando a própria igreja. O diabo está atacando a igreja de muitas formas. Hoje o pecado aumentou de tal forma que, como disse e volto a mencionar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas ainda assim, os mais velhos têm sabido passar este legado para nós por intermédio de muitos conselhos. Quando digo nós, estou falando da geração mais nova, de pastores, de líderes que estão sendo treinados pela geração mais velha de pastores. Como temos o caso do bispo Emílio de Carvalho, temos o caso do reverendo Augusto Chipesse, perdemos recentemente o nosso pai, o nosso patriarca Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, temos o arcebispo Dom Filomeno Vieira Dias, o reverendo Francisco da Igreja Pentecostal e outros mais velhos que têm passado este legado para as novas gerações, Bispo Gaspar da Igreja Metodista e outros líderes que muito têm se doado e eles passam muito bem este legado para as novas gerações. 6 meses no cadeirão máximo do SICA. Que balanço é que pôde fazer? Bastante desafiador. Começar é sempre difícil, fase de adaptação. Nós podemos também dizer que positivo. Temos uma equipe de trabalho interno, que é o secretariado, que tem dado todo o suporte, todo o apoio para o trabalho do secretário-geral. Temos os membros do comitê executivo, que são os líderes das diferentes igrejas membros do SICA, que também têm estado a contribuir com as suas ideias para que possamos levar este cadeirão ao bom porto. Portanto, podemos dizer que o balanço é bastante desafiador, porque o contexto econômico nos desafia a nos reinventar, nos desafia a montarmos estratégias de formas a que o barco não pare, continue caminhando até a vinda de Cristo. Proliferação de igrejas em Angola, o que é que se lhe oferece dizer?
A proliferação de igrejas vem exatamente a resultado do que nós acabamos de dizer, de conversar agora, é resultado dos conflitos. Quando os conflitos são mal geridos, gera sempre na divisão das igrejas. Quando as pessoas também tornam-se tão arrogantes ao ponto de lutar pelo poder, acabam saindo de uma determinada igreja para fundar uma igreja. Mas é interessante aqui, Florinda, olhar que todos os ditos fundadores das igrejas, nenhum deles pensou em fundar igreja. Nenhum deles. Se olhar para a história das igrejas, vai ver que eles procuraram sempre lutar dentro para ver as coisas transformadas, para ver mudanças. Mas hoje não. Hoje ninguém quer ficar dentro a lutar para mudar. As pessoas querem sair para se tornarem líderes de determinadas igrejas e serem proclamados apóstolos, bispos, secretários-gerais. Precisamos parar de proliferar, porque muitas dessas igrejas que estão proliferando são igrejas, muitas delas não reconhecidas. Aliás, o índice de igrejas não reconhecidas no país é superior às igrejas reconhecidas. E isto é preocupante. Foi realizada em 2018 ou 2019 a Operação Resgate, onde muitas igrejas fecharam. E eu creio que nós conscientemente podemos imaginar que não precisamos de uma Operação Resgate para fechar a igreja. Vamos nos reconciliar, vamos voltar às nossas igrejas, nas nossas igrejas de origem e nos tornarmos uma igreja coesa, uma igreja firme, uma igreja que tem um único objetivo: instruir o povo para herdar o reino dos céus. Este é o objetivo da igreja. Portanto, não é fazer dinheiro, não é lucrar e não é estar no pódio como líder daquela denominação cristã. Como vemos hoje, as pessoas fazem campanhas, as pessoas até corrompem algumas para se tornarem líderes. Nós não precisamos disso. É pecado até. Jesus condena este tipo de atitude. Jesus quer homens e mulheres valiosos e valiosas que compreendem que é Deus quem institui as lideranças. Não força a liderança, porque quando você força a liderança e atinge o cadeirão, as consequências são muito grandes. Liderar não é fácil. É bonito quando todo mundo vem e diz: olha nosso líder, olha nosso secretário-geral, olha nosso bispo. Aquilo que nós vemos nem sempre é, porque o que está por detrás dos grandes desafios da liderança, nós nem temos ideia. Mas como nós queremos ser o que nós não sabemos o que é, depois nos frustramos. Então queremos pedir, por isso é que muitas dessas igrejas até não crescem. A gente fala: não, as igrejas estão a proliferar, mas visita essas igrejas, não tem mais de 500 membros. É uma meia dúzia de pessoas que estão aí e nem consegue levar a igreja até as 18 províncias do país. Assim sendo, Sr. Reverendo, como é que a Igreja em Angola tem trabalhado com outros países? Existe um intercâmbio entre as igrejas de outros países com a Igreja angolana? Sim. Dizer que o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola é membro do Conselho Mundial de Igrejas, onde nós temos estado a participar. A Igreja Católica também é membro, com as demais igrejas a nível do mundo. A nível da África, nós somos membros da All Africa Conference of Church, que é a conferência das igrejas de toda a África, que tem a sua sede no Quênia. E a nível da região da SADC, nós temos o FOCISA, que é o conjunto das igrejas a nível da região da África Austral. Portanto, temos esta relação que começa com o mundo, a África, e também aqui a nível da SADC, onde o SICA é membro, e de tempo em tempo nós viajamos para participar de encontros, quer seja do Conselho Mundial de Igrejas, do Conselho das Igrejas de toda a África, bem como a nível da região da SADC. Falando em regiões, como é que nós estamos em termos sociais? A Igreja tem um papel social muito preponderante. As viúvas, os órfãos e também os hospitais e pessoas que vivem em lares desfavorecidos. A Igreja tem um programa para com estas pessoas. Qual é exatamente a situação da Igreja para com estas instituições já citadas?
As igrejas, de forma particular, elas têm um departamento que lida com a área social, que é o departamento que procura, junto das comunidades, visitar as cadeias, os hospitais. Muitas igrejas têm um programa de sopa solidária que tem estado a servir refeições para muitas famílias. Nós, a nível do SICA, estamos agora a nos preparar para um processo formativo para empoderamento de viúvas, onde nós vamos convidar a ANGOP para fazer a cobertura. Isso vai ser mesmo agora neste mês de novembro. E este programa tem o apoio das igrejas de toda a África, que é exatamente para empoderar as viúvas para poderem fazer negócios. Nós vamos dar uma formação e vamos atribuir um valor financeiro para cada viúva poder fazer negócio, para cada viúva poder... claro, viúvas que estiverem presentes no encontro e forem recomendadas também pelas suas igrejas, para elas poderem ter meio de subsistência, porque nós sabemos que depois de partir o esposo, se ela não tiver outros meios, é muito difícil dar continuidade à vida, sobretudo com os filhos. Então, o SICA, este mês de novembro, está em curso um programa que é exatamente direcionado somente para viúvas. Coincidiu até fazer já aqui essa publicidade para que nós depois vamos informar os órgãos de comunicação social para poderem fazer a devida cobertura no ato formativo para as viúvas. Muito bem, Sr. Secretário, queremos agradecer pela sua presença, mas que mensagem é que fica para a comunidade cristã, para a sociedade? Vivemos tempos difíceis. Que mensagem é que vem do SICA para a Igreja e também para a Angola, no seu todo? Bom, a mensagem que nós queremos deixar a todos os fiéis é que quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras, depois da queda do homem, nós vamos perceber que nunca houve tempos fáceis. Cada época foi sempre marcada por uma situação que mexeu fortemente com as pessoas. Já tivemos guerras, já tivemos catástrofes, já tivemos muitas situações que mexeu com o mundo, mexeu com determinados países. Nós, em Angola, temos uma longa experiência de sofrimento, olhando para o contexto da colonização, olhar para o período da guerra, e hoje estamos a viver o período da crise econômica. Mas em todos esses momentos, os nossos pais sempre nos ensinaram a respeitar, nos ensinaram a ter persistência e nos ensinaram a acreditar. Nós precisamos acreditar, apesar das situações adversas. Lá em Jeremias, Deus diz: eu sei os pensamentos que tenho de vós. E esta mensagem vem num contexto em que houve duas mensagens. A mensagem do profeta Ananias e a mensagem do profeta Jeremias. Ananias dizia que o cativeiro seria muito curto, mas Jeremias dizia não, será longo. Estas duas mensagens, o povo queria ouvir a mensagem de Ananias, porque Ananias disse: não, daqui a pouco esta situação vai passar, que era o falso profeta. Mas Jeremias disse: não, a mensagem que Deus traz para nós é que este período será longo, por isso casem-se, não parem, façam filhos aqui. Enquanto Ananias dizia que não aceitem casar aqui, porque Deus... Jeremias disse: não, a mensagem de Deus é que o período vai ser longo, por isso não parem, casem-se. Meus irmãos, não sabemos quanto tempo vai demorar. Aliás, como disse, o mundo sempre foi caracterizado por momentos difíceis. Sempre. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemias e outras situações. Não paremos. Faça alguma coisa. Mexa-se. Faça negócios, procure emprego, faça contactos, mas mexa-se. Não fica preso a falar da crise. Estamos em crise, estou a sofrer. Mexa-se. Precisamos sair da nossa zona de conforto e mexer-se, porque o dia da manhã poderá ser pior que o dia de hoje. Por isso a mensagem que queremos deixar aos angolanos é: mexa-se com responsabilidade, mexa-se com cuidado, mas sem faltar respeito a ninguém, porque muitas vezes até o problema não está com quem detém. Porque na liderança, o líder às vezes faz tanto esforço, o líder procura mudar as situações,
mas nem sempre as coisas estão ao nosso alcance. E pedimos ao governo para que continuemos a olhar com muita seriedade nas políticas públicas que são traçadas, para que elas possam de facto refletir com a realidade que nós estamos a viver. Ainda temos muita gente fora do sistema de ensino, temos muitos angolanos no desemprego, temos muitas situações que de facto precisamos de políticas públicas que olhem para a realidade social dos angolanos. Queremos agradecer a ANGOP. Não foi fácil porque hoje é dia do meu aniversário, mas ainda assim tiramos esse momento para poder falar, partilhar de muitas coisas que mexem com a vida da igreja hoje. Muito obrigada. E nós queremos assim colocar um ponto final a esta grande entrevista. Hoje foi o nosso convidado, o secretário-geral do SICA, ele que de resto trouxe-nos o ontem, o hoje e naturalmente o que se perspectiva para a Igreja Cristã em Angola. Fiquem bem e até a próxima grande entrevista.